E esta noite aqui eu quero falar sobre caminhos de Deus para uma família abençoada, para uma família feliz. Quais são os caminhos que Deus tem para que a sua família seja melhor? Gente, o maior interessado em que a sua família seja melhor é o próprio Deus. Ele é o maior interessado. Ele deseja isso. Ele nos ensinou para isso. Ele traz uma palavra a nós para isso. É assim que Ele faz. Então Ele quer que você, ao ouvir as ministrações, ao ouvir o ensino da sua palavra, você venha fazer o melhor com a tua família e com a tua casa. João capítulo 2, desde o verso 1, diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos servos: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam o bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora? Este sinal milagroso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E Espírito Santo aplica essa palavra ao nosso coração. Diga graças a Deus. Meus irmãos, eu quero começar esta mensagem fazendo a seguinte pergunta para você: o que você acha que você pode fazer para tornar a sua família feliz? Ou mais feliz? O que você acha que você pode fazer para tornar a sua família melhor? O que você acha que pode fazer? Quando você pensa em uma família melhor, quando você pensa em uma família feliz, o que vem à tua mente? O que você pensa? O que você pensa? Talvez seja difícil demais a gente responder essas questões em um mundo onde impera o individualismo, o egocentrismo, a busca pela autofelicidade. Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizendo assim: eu quero ser feliz, e aí ele sai arrebentando todo mundo em nome da felicidade dele. Eu já ouvi muito isso. E me preocupo muito quando uma pessoa diz assim para mim: eu quero ser feliz, sem se importar se aquilo que ele está fazendo está arrebentando com outras pessoas. Isso é muito perigoso. E nós vivemos uma época terrível, uma sociedade pós-moderna, onde o homem é o centro das atenções, onde existe o existencialismo, é a palavra da moda, é isso, e a gente percebe que é assim. Então a dinâmica de nossos dias é mais ou menos assim: eu não quero saber se ele ou se ela vai ser feliz, eu quero ser feliz, o que importa é a minha felicidade. Mas é interessante que Deus, Ele não nos fez para que nós nos importássemos só com a nossa felicidade. Deus criou você e a mim para que nós proporcionássemos felicidade a outras pessoas também. Porque outras pessoas serão felizes a partir da nossa felicidade. Eu sempre digo a 2 jovens que vão se casar, quando um jovem diz para mim: pastor, eu quero casar para ser feliz. Então você está casando errado. Você não casa para ser feliz, você casa porque é feliz. Você tem que trazer o outro para a tua felicidade. Você tem que trazer o outro para a tua felicidade. Você não pode querer fazer qualquer coisa para ser. Você tem que fazer porque é. Você tem que fazer porque é. Jesus disse isso. Jesus falou assim, olha. Jesus falou: o homem não vale por aquilo que ele tem. O homem vale por aquilo que ele é. Você não vale pelo que tem. O que você tem pode ser muito bom,
mas o teu valor não existe porque você tem, mas porque você é. Isso são valores do reino de Deus. O valor que a gente vive em sociedade, a gente sabe que não é esse. Os valores da nossa sociedade é quanto você tiver, melhor. E quanto você tiver, mais você vale. Então, muito importante a gente entender isso, entender dessa maneira. Então, na perspectiva divina, você nasce para fazer outros também felizes, principalmente os da sua casa, principalmente os que convivem com você. Você foi chamado, você foi convidado. Deus, Ele chama você, as primeiras pessoas que você tem que ter um compromisso de fazer com que a vida dela seja melhor, são os da sua casa. E você está recebendo nesse tempo ferramentas que você recebe durante todo o ano, mas agora nós estamos sendo incisivos nisso. Você está recebendo ferramentas. Ferramentas estas que quando você as usar, você vai beneficiar a sua casa. Então, esse texto bíblico aqui que nós estamos aqui lendo, ele nos traz várias ferramentas. Há muitas famílias hoje que estão vivendo tristezas profundas. Há muitas famílias hoje que estão sentadas sobre as cinzas de seus sonhos, sobre as cinzas de suas frustrações, curtindo uma amargura que não tem fim. Há muitas famílias que estão vivendo desta maneira. Famílias que estão olhando para o céu, estão perguntando: Deus, onde o Senhor está? Por que a gente está vivendo desse jeito? Gente que está se perguntando, famílias que não conseguem mais desfrutar de um tempo de alegria, de paz, de comunhão, de contentamento. Há famílias que não conseguem mais sorrir, cujas histórias de vida são marcadas por lágrimas que nunca têm um ponto final. Pessoas que sofrem, há muitas famílias que estão sofrendo, não são poucas. Talvez haja alguém aqui esta noite, com certeza a gente me escutando, que está vivendo essa realidade, a realidade do sofrimento, a realidade do sofrimento, a realidade da dor. Talvez essa realidade esteja alcançando, esteja assolando a vida de alguém aqui. Então eu queria, através desse texto hoje, extrair algumas lições que fazem parte do caminho de Deus para tornar a sua família feliz, tornar a sua família completa, tornar a sua família melhor do que ela é. A primeira coisa que você tem que entender é que isso é possível. Diga, é possível. Diga, é possível a minha família ser melhor. É possível. Ah, pastor, o senhor fala que é possível porque o senhor não conhece minha família. Se o senhor conhecesse minha família, o senhor não dizia isso. Mas é possível. Sem conhecer a sua família, eu sei que isso é possível. Algumas eu conheço. E aí eu sei ainda melhor que é possível. Então, nesse texto, deixa a sua Bíblia aberta aí, para que você construa uma família melhor, você não deve deixar faltar o principal. Vocês perceberam que nós começamos a ler esse texto, que diz assim, que no terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, e no verso 2 diz que Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Primeira coisa que a gente tem que entender de verdade, entenda isso de verdade, não é entender com a cabeça, é entender com o coração, é entender que isso se faz necessário. Jesus havia sido convidado para participar do casamento em Canaã da Galileia, e a Bíblia diz que ele prontamente aceitou o convite, ele prontamente quis estar lá com seus discípulos. Ou seja, sabe o que eu aprendo com isso? É que Jesus, quando convidado a fazer morada na tua família, Ele vai com prazer para a tua casa, e se Ele estiver fazendo morada lá na tua casa, Ele vai fazer uma revolução ali na tua casa. Ele vai fazer coisas lindas ali. Então não deixe faltar o principal. Quem que é o principal? O principal é Jesus. Mas o que mais me impressiona é que Jesus,
em determinado momento da festa, ele deixou de ser o convidado para ser a principal pessoa. Jesus, ele não pode só ser convidado, ele tem que se tornar o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família, o Senhor das nossas escolhas, o Senhor das nossas decisões, o Senhor dos nossos planejamentos. Jesus quer se tornar Senhor da tua vida, Senhor da tua casa, Senhor do teu casamento, Senhor dos teus relacionamentos. Ele quer se tornar Senhor. Ele quer se tornar Senhor. Ele precisa se tornar Senhor. Sua presença e sua intervenção naquela festa de casamento salvaram aquela família de um grande vexame. Porque diz que tinha acabado o que na festa? O vinho. E gente, na festa de judeu não podia faltar vinho. Tinha que ter. E o vinho na Bíblia é um tipo de alegria, daqui a pouco a gente chega lá. Mas não podia faltar aquilo lá. E aquela família iria passar uma tremenda vergonha se Jesus não estivesse onde? Se Jesus não estivesse ali. Ia passar uma tremenda vergonha. Assim como muitas pessoas também, que ainda não convidaram Jesus para fazer parte da sua família, muitos estão passando vergonha. Porque Jesus não está lá. Porque Jesus não está reinando lá, porque Jesus não está habitando lá. A maior necessidade das famílias é da presença e da direção de Jesus. A família precisa disso. A família precisa da direção de Jesus. As pessoas, elas não estão precisando tanto mais de dinheiro. Irmãos, eu estava passando com um médico cardiologista em Mogi das Cruzes. E eu não sei quantos de vocês ficaram sabendo, mas infelizmente houve um médico muito bem sucedido com filhos que fazem medicina. Pensa numa pessoa bem sucedida. Chegaram na casa, ele estava morto, havia cometido suicídio. O que leva uma pessoa bem estruturada, o que leva uma pessoa financeiramente sólida, o que leva uma pessoa com filhos abençoados, fazendo faculdade de medicina, o que leva uma pessoa dessa a cometer suicídio? O que leva uma pessoa bem-sucedida a entrar por um caminho desse? Porque em algum momento, e quando falo isso, eu falo isso com muita dor, porque é muito ruim, mas faltou estrutura. E a gente tem visto isso acontecer dentro de famílias cristãs. E por que acontece? O que está errado na estrutura familiar? O que está errado? Onde está a falha? Será que a falha está em Deus? Ou será que a falha está em nós? Está naqueles que não estão trazendo a maior necessidade de suas vidas para dirigirem as suas atitudes. As pessoas não estão precisando mais de tanto dinheiro ou de tanto conforto, mas elas estão precisando da presença de Jesus na casa delas. Eu tenho dito que mais importante do que a casa linda que a gente constrói, é a família que a gente constrói dentro da casa. Há muita gente que mora dentro de uma casa linda, mas tem uma família totalmente destruída lá dentro. E há aqueles que moram em uma casa tão simples, e tem uma família tão linda dentro daquela casa tão simples. Então não são coisas, não. Seu lar pode ter tudo, pode ter dinheiro, pode ter conforto, pode ter saúde, pode ter amigos, pode ter prosperidade. Mas se Jesus não estiver lá, haverá sempre um vazio. Haverá um vazio. E enquanto Jesus não está, existe o vazio. E eu aprendi isso quando era garoto ainda, dentro da igreja, ouvindo um servo de Deus dizer que o vazio que o ser humano tem o tamanho de Deus. Nada vai suprir esse vazio. Nada. Ele pode ter de tudo, ele pode mandar buscar o de melhor no lugar, ele pode mandar buscar o de melhor no melhor lugar do mundo, ele pode fazer as mais excelentes viagens, ele pode comprar os mais bacanas, as coisas mais bacanas que o mundo proporciona, mas se ele não tiver Jesus na sua vida, o vazio ainda estará lá. E há muita gente vazia, há muitas famílias vazias.
Há muitos lares vazios. Então, para construir uma família feliz, o que eu aprendo aqui, primeira coisa, Jesus foi convidado para estar lá. Você precisa convidar Jesus para fazer morada na tua casa, morada na tua família. Senhor Jesus, assume o senhorio da minha casa. Primeira coisa que eu aprendo. Somente Jesus é capaz de trazer plena satisfação à sua alma e dar sentido à sua vida e à vida da sua família. Se você deseja ter uma família feliz, não esqueça o principal. O principal é Jesus. Ele é o principal. Ele tem que fazer, ele tem que reinar lá dentro. E para se construir também uma família abençoada e feliz, a segunda coisa que eu aprendo é que você precisa ser rápido em discernir quando a alegria da sua casa está acabando. A Bíblia fala que Maria, ela percebe que o vinho tinha acabado. Veja no verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Ou seja, a mãe de Jesus, ei, preste atenção. A mãe de Jesus percebeu que o vinho acabou. A mãe de Jesus percebe. Ela usa a sua sensibilidade. Ela usa a sua sensibilidade. E ela percebe, o vinho acabou. E quando ela percebe, ela livra aquela família de um grande vexame, porque ela vai até quem? Ela vai até Jesus. Ela leva a situação para Jesus. Ela percebe que o vinho acaba e que alguma coisa tinha que ser feita. Ela não fica parada. Ela não fica estática, ela faz alguma coisa, ela percebe. Nós também. A gente precisa estar ligado. A gente precisa estar de antena ligada e perceber o que está acontecendo dentro da nossa família. A gente precisa perceber o que está acontecendo dentro da nossa casa. Você tem que saber o que está acontecendo. O marido tem que perceber a esposa. A esposa tem que perceber o marido. Nós também precisamos estar com nossas antenas ligadas. Precisamos ter os nossos olhos abertos para ver o que está acontecendo dentro de casa. A gente precisa aprender a discernir quando a alegria da nossa casa, a alegria da nossa família está se perdendo. Você se preocupa com isso? Você observa isso? Você vê isso? Você sabe por que muitos casamentos vão de mal a pior? Muitos casamentos vão de mal a pior porque os cônjuges não percebem os problemas enquanto eles estão pequenos. Gente, nada começa grande. Absolutamente nada começa grande. Eu e você começamos bebês. E crescemos. E chegou uma altura que a gente parou de crescer, graças a Deus. Não é verdade? Então, nada nasce grande. As situações, elas não pioram da noite para o dia. As situações mais adversas, elas começam pequenas. E se houver discernimento da nossa parte, quando você perceber isso, irmãos, hoje eu posso dizer que eu tenho um filho de 22 anos e eu tenho um menino de 17. Então hoje eu já tenho experiência do que é lidar com um menino de 22 anos, que passou pelas fases. Eu tenho experiência com um menino de 17. Há tempos atrás eu não tinha essa experiência, eu ficava vendo quem tinha experiência para passar para mim valores. Para que eu pudesse perceber os valores. Para que eu percebesse o que eu deveria fazer. Os casamentos não vão mal. Eles vão piorando, porque não vão percebendo quando estão pequenos. E mais, sabe o que a gente percebe? Que casamentos, quando o casal resolve separar, eles procuram ajuda. Aí não tem mais nem o que fazer. Sabe por quê? Porque eles já estão decididos. E você precisa cuidar do teu casamento. Se você já teve uma experiência ruim e Deus te deu uma oportunidade, então você precisa cuidar desse casamento agora. Você precisa cuidar. Você precisa viver abençoadamente bem. E muitos casamentos vão de mal a pior, por quê? Porque
não percebe os problemas enquanto estão pequenos. A gente vai ignorando. A pessoa vai dizendo, não tem nada a ver isso. Muitas famílias vão de mal a pior, porque marido e mulher estão desatentos, vão deixando o tempo passar. E quando vão buscar ajuda, aí fica difícil. Agora tudo tem um começo. E se você logo perceber, se você logo confrontar, se você logo conversar, há uma grande probabilidade que esse problema seja resolvido. E a tua família encontre sucesso. É importante, a gente percebe. A gente vai percebendo as coisas, e quando você percebe, você tem que perguntar, você tem que falar, você tem que fazer perguntas. Pergunte, investigue, procure saber. Por que você está assim? Por que eu percebo no teu olhar, eu percebo quando você diz, eu percebo quando você fala, eu percebo nas suas ações, eu percebo nas suas reações, o que está acontecendo? Por que você está assim? Tem que ser conversado, tem que se falar, tem que falar. Você tem que dizer para ele, olha, eu não gosto disso, ou eu gosto disso. Tem que ter conversa. A comunicação, ela tem sido trocada pelas redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais. As redes sociais estão destruindo casamentos. As redes sociais estão destruindo famílias. As redes sociais estão provocando tristezas em muitas famílias. Porque ninguém mais se conversa. Ninguém mais se conversa. Tem gente que está passando mensagem um para o outro dentro de casa, pelo WhatsApp. Você não viu o que eu te falei pelo WhatsApp? Você está do lado da pessoa. Fala, diz, conversa. Pais devem investigar a vida dos filhos. Investigue. Pastor, que isso? Não, investigue. Eu falo para o meu garoto de 22 anos, olha, enquanto tu estiver solteiro, amigão, tu está aqui debaixo do meu teto, e eu estou com os 2 olhos em cima de você, porque eu amo você. Um dia ele vai casar, ele vai ter a vida dele, vai ter a família dele, vai ter a casa dele. Mas quando ele fizer isso, ele vai estar muito bem estruturado pela educação que ele teve, pelo pai que ele teve, pelos exemplos que ele teve e assim por diante. É dessa maneira. Você sabe que Davi foi um grande rei. Davi foi um grande rei, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, diz a Bíblia. Mas você sabia que Davi foi um péssimo pai? Quando você estuda a vida de Davi, você percebe que ele foi um péssimo pai. E pastor Ronaldo, por que ele foi um péssimo pai? Ele foi um péssimo pai porque ele nunca confrontou os erros dos filhos dele. Os filhos dele erravam e ele passava batido. Ele não chegava junto. Ele não chegava lá e corrigia os filhos. Ele não chegava lá e disciplinava os filhos. É melhor que o teu filho ache você chato por um tempo, mas daqui a um tempo ele valorize tudo que você fez por ele. De chegar, de instruir, de dizer, de conversar, de olhar no olho, de dizer isso não é certo, esse caminho não é bom, você não deve andar por esse caminho, meu filho. Tem que falar. O Davi nunca fez isso. O Davi viu um filho violentar a própria irmã. O Davi viu o filho dele violentar a filha dele. O Davi não fez nada. O Davi viu um irmão matar o outro irmão. Um filho dele mata o outro filho dele. E o Davi não fez nada. O Davi viu um filho dele cometer golpe de estado, querer tomar o lugar dele. Davi não fez nada. E quando o Absalão morreu, sabe o que Davi fez? O Davi chora. O Davi grita, Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quando ele estava morto. Mas o filho dele estava morto. Já não dava mais para fazer nada. Mas ele chorou, lamentou e não podia mais se fazer nada. Enquanto que há um outro homem na Bíblia chamado Jó, que foi um homem tremendo. Pensa em um pai exemplo. Um pai que oferecia sacrifícios pelos pecados que os filhos poderiam ter cometido. Um pai que reunia os filhos para estar junto.
Um pai que reunia os filhos e chamava todo mundo para estar junto. Olha, vamos nos reunir aqui. Eu quero abençoar vocês, eu quero orar por vocês, eu quero ensinar vocês, E ele foi um exemplo de pessoa, segundo o próprio Deus. E um dia Jó perdeu os filhos dele. E sabe o que Jó falou para Deus? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus levou, bendito seja o teu nome. Davi lamenta, Jó entrega, porque Jó fez o melhor. Quando você faz o melhor, você não tem do que se lamentar. Mas quando você não faz o melhor, aí você se lamenta. Então tem que ensinar, tem que dizer, tem que conversar, tem que mostrar, tem que dizer não, e às vezes tem que dizer por que não. Dizer o porquê não. Então, investigue. Vai para o computador, vá para o celular dos seus filhos. Eu tenho a senha do celular dos meus filhos. Eu tenho a senha. Não tem que esconder nada. Tem a senha deles. Ô pastor, o senhor é terrível. Não, não sou terrível. E eles têm a senha do meu. Felipe tem a senha do meu e-mail. Sabe por quê, irmão? Quando você está na bênção, você vai se preocupar com o quê? Eu tenho o costume de dizer que quem anda na bênção não se preocupa com nada. Você está na bênção. Paulo diz que a vida da gente tem que ser uma carta aberta para ser lida pelos homens. Então é dessa maneira. A Neuma tem a senha do meu celular. Ela tem a senha. Eu largo meu celular lá e pode mandar mensagem para mim. E ela pode ver. Então é importante que você perceba. A Maria, ela discerne, a alegria da minha família está acabando, tem alguma coisa errada. Espera aí, tem alguma coisa errada, o vinho está acabando. Ei, quando você perceber que na tua casa está acontecendo alguma coisa que não era para acontecer, você tem que confrontar. Espera aí, isso daqui não pode acontecer, isso está errado. Não, não pode. Esse tratamento de você, não pode. Tem um pastor, amigo meu, que já pregou aqui. Os filhos dele brigavam com outros, ficava emburrado. Sabe o que ele fazia com os dois? Ele colocava os dois de frente assim, amarrava os dois, até se perdoar. Ficava os dois de frente amarrados. Ele passava uma fita nos dois, quando você se perdoar, eu solto a fita. Aí você imagina, né? Ficavam de bico uns 10 minutos, depois eu começava a rir um da cara do outro, aí havia perdão e aí estava liberto de novo. Mas era a maneira que ele arrumou. E ele educou e tem uma família linda e maravilhosa. O Davi, os filhos dele só se perderam porque o Davi não confrontou. Se o Davi, ao ver o Aminon querendo violentar a Tamar, e ele percebesse aquilo, ô rapaz, vem cá, eu vi que você está olhando para tua irmã com um olhar que não vale a pena, cara, que negócio é esse? Mas ele não fez isso. Ele não falou com Absalão, eu vejo que você está com raiva do teu irmão, o que está acontecendo? Meu filho, ele errou, mas vamos liberar perdão, vamos fazer alguma coisa, vamos cuidar dele, ele precisa de cuidados. Mas não houve isso. Então você precisa ter discernimento, sabe, discernimento. Não faça vista grossa para problemas que você está vivendo, porque você nunca vai ter uma família no altar, se você não confrontar aquilo que deve ser confrontado. Tem que confrontar. As melhores famílias, senta com as melhores famílias. Conversa com os melhores pais para você ver só. E pergunta para ele se ele não teve que ter conversas com seus filhos no decorrer da caminhada. Conversas que nem ele queria ter. Conversas que nem ele queria. Mas ele teve que ter, por quê? Porque ele sabia que se ele não tivesse aquelas conversas, o seu filho poderia se perder. Gente, a gente às vezes perde dentro de casa e a gente tem que ficar esperto. Por isso que você tem que ter discernimento. Perceba quem são os amigos dos seus filhos. Com quem que sai, com quem que não sai. Quem são? Quem são eles? Certa vez eu falei para uns camaradinhos, eu falei assim, olha, o meu filho tem pai, eu cuido dele. Quanto ao de vocês eu não sei. Mas o meu tem pai. Aliás, o meu filho tem pai e o pai sou eu. E eu vou cuidar dele. Gustavo, ô pai, não precisava disso. Não precisava. Eles têm que saber que eu sou seu pai, que eu cuido de ti. Então, queridos, é duro, é doloroso saber às vezes que tem alguma coisa que está errada. Mas é melhor discernir e enfrentar do que deixar a coisa correr.
Quando você percebeu que não está bem, chama, vai conversar. Faz um negócio diferente. É com o filho? Chama o teu filho, vai fazer um lanche com ele, ou vamos comer alguma coisa, meu filho? Bota ele no carro, vai andar com ele, aí você começa a lascar lenha nele. Aí você conversa com ele, lascar lenha no bom sentido, por favor. Bota ele dentro do carro, sai para dar um passeio, bota uma música bacana. Aí em determinado caminho, meu filho, eu estou aqui porque eu preciso conversar com você, cara. O que está acontecendo contigo? Irmãos, meus filhos estão aí, eles são testemunhas disso. Quando eu percebo triste, o que foi? Por que você está assim? O que está acontecendo? Conta para mim, cara. Se eu puder te ajudar, eu sou o primeiro cara que vou lhe ajudar. Eu sempre faço isso. O que eu estou pregando para você aqui é algo que eu vivo. E eles sabem que eu não dou mole, não. Se eu precisar, e graças a Deus não precisei muito disso, não. Graças a Deus, eles são uma benção. Mas se eu precisasse, eles podem estar certo. Eu faria isso. Então, a Maria, ela tem sensibilidade. Ei, perceba o que está acontecendo na sua família. Eu estava conversando com uma mãe há alguns meses atrás, e eu percebi, e aí eu fui falar com ela: a senhora não está percebendo nada estranho no seu filho? Aí ela falou para mim: eu não, pastor, mas ela estava fazendo vista grossa. O menino estava envolvido com droga. Seu filho está precisando de ajuda. Teu filho está se envolvendo, não pode. Será, pastor? Será não? Não faça vista grossa. Chama ele para uma conversa. Porque às vezes a gente vai fazendo, a gente vai fazendo o que não vê, a gente vai dando uma de cego, e alguém diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, o que está errado precisa ser corrigido, e isso exige de você uma responsabilidade. Discernir de forma rápida o que está levando a alegria da tua família embora. Não deixa não. Para construir uma família feliz também, você precisa aprender a recorrer à pessoa certa na hora da crise. Acabou o vinho da festa, não acabou? Quem que eles procuraram? Quem que Maria procurou? Ela procurou Jesus. Jesus era a pessoa certa para que ela procurasse. Então, a gente entende também que todas as famílias, qualquer família, não há uma família sequer perfeita. Todas as famílias são passivas de imperfeições. Todas. Mas quando acontece algo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que o segredo da felicidade em casa, na família, não é a ausência de problemas, não. Volto a dizer, o segredo da felicidade em casa, na família, não é a ausência de problemas, mas é ter sabedoria e pressa para levar problemas a Jesus e buscar a orientação dele. Muitas famílias, ao entrar em crise, buscam solução onde não há solução. Buscam solução em pessoas erradas. Elas buscam aconselhamentos em pessoas erradas. E muitas famílias que têm problema também, em nome daquele orgulho pessoal, ela vai se fechando. Ela faz questão de dizer para todo mundo que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem, e ela não procura ninguém para ajudá-la. É claro que você não deve sair dizendo das suas dificuldades para qualquer um ou para todo mundo. Não, você não tem que pegar um megafone e dizer: olha, o meu problema é não. Você não tem que fazer isso. Mas você precisa se aproximar de pessoas idôneas, de pessoas capacitadas, de pessoas que têm um gabarito para serem conselheiros teus. Conselheiros. A Bíblia diz que os projetos fracassam por falta de bons conselheiros. Por falta de bons conselheiros, os projetos fracassam. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há uma sábia direção, mas a gente acostumou a dizer para todo mundo: vai tudo bem comigo. Que nem o profeta, quando ele encontrou a sunamita: vai bem contigo, mulher? Ela disse: sim, vai bem comigo, mas não estava bem, que o filho dela estava morto. Ela não queria dizer para qualquer um aquilo. É verdade, o Geazi apertou a mulher. O profeta falou: não, Geazi, deixa ela, porque Deus não me revelou o que está acontecendo com ela. Então, não adianta, em nome de um orgulho pessoal, em nome de uma arrogância pessoal, em nome de uma soberba pessoal,
a gente fazer questão e a gente viver de fachada sem buscar ajuda em alguém. É importante você buscar ajuda. É importante você, uma conversa pode clarear o caminho para você. Uma conversa pode alargar o seu conhecimento, pode abrir o leque para você ter acertos na sua vida. Uma conversa pode mudar o seu coração. Uma conversa. De abrir o coração, de dizer, de falar, me acontece isso. Ela recorre à pessoa certa na hora da crise. A quem você recorre? Quando a crise, quando a dificuldade familiar chega, a quem você recorre? A quem você pede ajuda quando a tristeza toma conta do seu coração, toma conta da sua família? Esse negócio de ficar buscando alternativa paliativa para a sua dor, você tem que entender que isso não vai resolver seu problema. Busque a Jesus. Irmãos, os livros mais vendidos hoje em todas as redes, em todas as livrarias, é na linha de autoajuda. Está todo mundo querendo ajuda. É verdade. Está todo mundo buscando ajuda. E nessa busca desenfreada pela ajuda, a gente vai escutando qualquer um que tem uma palavra de ajuda para dar para a gente. Eu li um livro de um determinado escritor, que eu não vou dizer o nome aqui por ética, até porque eu estou gravando, mas eu não vou dizer. Mas o nome do livro é O Sucesso é Ser Feliz. E eu li esse livro. E eu anotei, eu fiz nota de rodapé, e se você for ver o livro, há várias marcações minhas ali, não concordo, não concordo, não concordo, não concordo. Por que eu coloquei isso? Porque aquilo que ele estava ensinando, não era algo que condizia com aquilo que Jesus ensinou. E eu ouvi uma entrevista do escritor desse livro, para a Marília Gabriela. E a Marília Gabriela falou assim a ele: o senhor escreveu este livro, O Sucesso é Ser Feliz, e você já está no seu 5º casamento. Aí ele disse: é isso que é ser feliz, é ter a oportunidade de fazer o que eu quero. Ele queria responder o problema dele, né? Eu não entendi, a mulher que estava entrevistando ele falou. Mas dependendo da ajuda que você busca, você recebe um conselho que te piora a vida, que não te melhora. Então, para construir uma família feliz, você tem que recorrer às pessoas certas. Recorra a Jesus, a pessoa certa. E se você tiver que recorrer a alguém, recorra a alguém que é cheio do Espírito de Jesus, que tem capacidade de te ensinar, de te ajudar. Busque ajuda. Porque há muitos problemas, gente, que se resolve com ajuda. Com ajuda. Você sabe que no nosso meio, no meio religioso, escute, não me entenda mal. No meio religioso nós temos muitos tabus. Muitos tabus. Muitos tabus. Eu já conversei com gente assim. Quais são os tabus? A Nilcimar é psicóloga, sabe disso. Hoje quebrou muito isso. Mas há uns 10 anos atrás, crente não podia nem pensar em passar em psicólogo. Não podia nem pensar. E é por isso que a gente começou a ter infelizmente, um monte de gente no nosso meio ficando maluco. Porque o equilíbrio, gente, é tudo. O equilíbrio é tudo. Jesus ensinou a ser equilibrado, você sabia disso? Nem muito sal, nem pouco sal, nem muita luz, nem pouca luz, tudo na medida. Há tempos atrás, em psiquiatra era loucura, mas tem gente hoje que precisa disso, porque chega em um nível que a pessoa precisa. Exemplo, eu posso dizer isso, eu posso dizer isso por quê? Porque o evangelho que eu prego não é o evangelho do triunfalismo. Porque quem prega o evangelho do triunfalismo não pode passar por nenhum problema na vida. Eu soube de um grande líder que prega o evangelho triunfalista na nossa nação, e ele teve que descer em um dos estados do Brasil para fazer uma cirurgia de urgência. E ele teve que explicar por que ele fez a cirurgia, porque ele foi questionado, por que o senhor não fez uma oração e ficou bom na hora?
Por causa do desequilíbrio. Eu fiz a cirurgia, essa cirurgia que fiz, a minha pressão alterou. A princípio, eu nunca tinha tido isso. E aí eu comecei a sentir dores de cabeça. E para alguns, dores de cabeça já era sinal de quê? Você sabe, né? Você sabe, você já ouviu por aí. E aí eu voltei ao médico, falei, doutor, tal. E aí ele ficou comigo 1 hora mais ou menos em São Paulo, fazendo os exames. E aí ele constatou que a minha pressão estava alterando e eu precisaria tomar remédio de pressão a partir de então. Irmãos, comecei a tomar o remédio da pressão, resolveu o meu problema. Não tem como. Não adianta a gente achar, gente, a medicina, isso está indo para o ar, a medicina, os remédios são instrumentos de Deus para prolongar a vida do ser humano. Isso é de Deus. O diabo não faria isso. Porque o diabo mata, o diabo rouba e o diabo destrói. E o diabo não luta pela vida. Graças a Deus pelos homens. E sabe por quê? Sabe por que os homens ainda lutam pela vida? Porque a imagem e semelhança de Deus está neles. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus, Ele permitiu que os atributos, alguns dos atributos de Deus estivessem no homem. E é por isso que o homem é um sujeito bom ainda que o homem não reconheça que Deus é bom. A imagem de Deus está nele. E resolveu o problema. Querido, o que eu estou querendo dizer com isso? Ouça bons conselheiros. Ouça bons conselheiros. Porque se você tiver um bom conselheiro, a sua família vai se acertando. A sua família vai chegar no eixo. A sua família vai estar no altar se você tiver bons conselheiros. Pessoa certa, Jesus é a pessoa certa. Para construir também uma família feliz, obedeça e faça o que Jesus manda você fazer. Ei, não negocie o que Jesus mandou você fazer. Faça o que Jesus mandou você fazer. Jesus disse aos serviçais: encham as taças com água, e encheram até a borda. Aí eu pergunto para você, gente, o que tinha a ver vinho com água? Tem coisa que Jesus pede para a gente que parece que não tem nada a ver, mas se você obedecer, você vai ver o resultado que vai dar. Tem horas que você entrou numa situação na sua casa que parece que você tem que discutir, você tem que brigar, e aí Jesus diz para você assim: fica quieto. E aí você, mas Jesus, agora é hora de falar. E Jesus diz: fica quieto. Ei, cala-te, aquieta-te. E saiba depois que eu sou Deus, porque tem coisa que a gente só vai saber depois que Deus é Deus. E aí o Senhor Deus fala para você: fica quieto, você não fica. É o teu silêncio que constrói o mover de Deus. E tem horas que Deus vai falar para você: é hora de falar. Aí você fala. Está dando para entender? Amém ou não amém, gente? Sabe, faz o que Jesus mandar você fazer. Jesus manda os caras: encham de água as taças. Não, Jesus, mas acabou o vinho. Não, eu estou mandando encher de água. Encha de água. Enquanto eles estavam enchendo de água, o milagre foi acontecendo. Peguem e levem ao encarregado da festa. Levem ao mestre da festa. Levem para ele. E quando levaram lá para ele, a água já não era mais água, era vinho. Ei, Jesus pode transformar todas as coisas da sua casa em um vinho, e vinho do melhor. Ele pode transformar, mas a gente precisa fazer o quê? Obedecê-lo. Se a gente quer ver as maravilhas de Deus dentro de casa, se a gente quer a nossa família no altar, então a gente tem que obedecer o que Jesus manda a gente fazer. Sempre que você obedece Jesus, a sua vida é transformada, entenda isso. Toda vez que você obedece, toda vez que você faz o que Jesus mandou fazer, sempre que a família se dispõe a obedecer a palavra de Deus, o vinho da alegria começa a jorrar da nossa casa. Toda vez que a gente obedece a Jesus. Nos nossos dias, muitas vozes no nosso tempo se ouvem. Muitas vozes se escutam. O que você precisa fazer é ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Ouça Ele, obedeça a Ele, faça o que Ele manda você fazer. Agora, você só vai ouvir Jesus falar contigo se você tiver o hábito de ter o quê? Comunhão com a sua palavra. Lembra a minha última mensagem aqui?
Aquele, pois, que ouve as minhas palavras, eu comparo ele a uma pessoa prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e que vieram todas as coisas dessa terra contra ela, mas ela ficou firme, porque ela estava firmada na rocha. Foi a minha última mensagem. Então veja, obedecer é fazer o que Jesus manda, e aí você vai construindo uma família feliz. E para encerrar, para se construir uma família feliz, você tem que acreditar no que eu vou lhe dizer agora. Melhores dias virão. A Bíblia fala que o vinho que serviram por último era um vinho melhor. Mas naturalmente eles serviam o melhor vinho primeiro, que aí o pessoal já tinha bebido e não ia nem sentir a ruindade do final. Mas o mestre falou: peraí, vocês não servem o melhor vinho primeiro? Por que esse vinho que foi servido agora é o melhor? Porque o que Jesus faz é melhor. É por isso que quando Jesus entra na vida do ser humano, Ele transforma a vida do ser humano, Ele muda a vida do ser humano para melhor. É os testemunhos que a gente escuta. O Evangelho muda a vida do ser humano, o Evangelho muda a vida da família. O Evangelho muda. O Evangelho mudou a minha família, mudou a minha casa, a partir lá da minha mãe. O Evangelho mudou a família de muita gente que está aqui essa noite. O Evangelho mudou a vida de muita gente que está me ouvindo, que está me vendo. O Evangelho mudou a tua vida. Lembra como você era, e veja o que você se tornou hoje por causa do Evangelho de Jesus. Paulo diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho muda a gente. O Evangelho transforma a gente. O Evangelho não só melhora, ele transforma. Transforma. O Evangelho transforma. Quantas famílias têm bebido um vinho amargo, vinho de dores, vinho de angústia? Sabe? Quantas famílias que têm bebido um vinho tão ruim? E Jesus quer fazer você beber do melhor vinho. Essa noite, você tem que crer. Os melhores dias, as melhores coisas estão para acontecer na minha vida. As melhores coisas. Vai acontecer coisa melhor na minha vida. A minha família será visitada pelo poder de Deus. Deus vai honrar esse posicionamento que eu tenho tido. Deus vai honrar essas taças que eu tenho enchido de água para Ele transformar em vinho. Talvez você esteja apresentando aqui água. Talvez você esteja apresentando o seu casamento, que está mais para água do que para vinho. Talvez você esteja apresentando a sua vida familiar, os seus relacionamentos em família, que esteja mais para água que para vinho. Talvez você esteja apresentando aqui entes queridos teus, que estejam mais para água que para vinho. Ei, mas o Senhor Deus pode transformar tudo isso daí em vinho, e vinho do melhor. Vai colocando diante de Deus, vai apresentando no altar, vai colocando diante de Deus, vai intercedendo, vai levantando as suas mãos, vai juntando as ferramentas que você está ouvindo aqui, vai juntando as coisas, se deixa transformar pelo Espírito Santo, porque é através da sua vida que Deus vai fazer coisas grandes na sua casa. É através da sua vida. É deixar as coisas acontecerem dentro de você, é ser maleável, ser moldável, é ser quebrantado, é ser flexível, é deixar o Espírito Santo fazer a obra na sua vida. O Espírito Santo está fazendo a obra na tua vida, amém ou não amém? Ele está fazendo a obra na tua vida. A grande questão é, o que você está fazendo, como você está fazendo para investir o melhor na sua casa e fazê-la feliz? Será que você tem feito tudo o que podia para que a sua família seja completamente feliz? Para que a tua família fosse melhor? Será que você tem trilhado esse caminho que foi proposto aqui? O caminho de Deus para trazer felicidade para a tua casa? Pastor, que caminho que é esse? Olha aí, ó, não deixe faltar o principal. Quem é o principal? Jesus é o principal. Faça de Jesus participante da tua casa. Seja rápido em discernir quando a alegria estiver acabando. Quando você perceber que o tanque emocional da tua família está ficando baixo, bota combustível aí. Mas como, pastor, como? Eu não sei. É você que vai ser criativo, é você que vai ver o que você vai fazer.
Ei, começa a fazer coisas com a sua família, às vezes fora da agenda. Surpreendam-se de vez em quando. Não é difícil não, gente, é coisa simples. Sabe, pensem sobre isso. Recorram à pessoa certa na hora da crise. Ei, se instalou uma crise, vai conversar com gente boa, com gente de Deus. Busca uma pessoa idônea para ser seu conselheiro. Primeiro Jesus, depois você pode buscar alguém se você quiser. Se com Jesus na oração você já resolveu tudo, e se você pode resolver tudo com Ele. Mas se você quiser ainda mais alguma coisa, você pode, mas vá numa pessoa de Deus. Obedeça e faça o que Jesus manda você fazer. E acredite, melhores coisas virão sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé.